Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa edição especial Cooper to Buy Dogs, direto aqui de Uberlândia, Minas Gerais, no Congresso Brasileiro de Entomologia, edição 2024. E agora o tema é muito interessante. A gente vai falar sobre abelhas, polinização, biodiversidade, produção agrícola, quais são os contextos históricos, tudo pelo qual a gente traz aqui duas especialistas que vai trazer não só um pouco dessa história e avanço em pesquisas também. Então, estou recebendo aqui com muita honra a Denise Alves, ela que é pesquisadora da Exalc, já há 30 anos quase, estudando todo esse modelo, as abelhas, polinização, abelhas sem ferrão. Seja muito bem-vinda e prazer revê-la. Obrigada, Renata, é um prazer estar aqui. Só lá dentro, 10 anos na Exalc e 30 anos trabalhando com abelha. Olha aí, gente, 30 anos aí, então são 3 décadas de história entendendo todo esse movimento, então a gente vai ter muito conhecimento aqui para disseminar a vocês. E também, não tão distante, né, dessa realidade, estudando também muito toda essa questão, a Carmen Pires, ela que é pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Seja muito bem-vinda, Carmen. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar então já colocando aqui a questão mais histórica. Você está me falando aqui nos bastidores, por exemplo, sobre esse trabalho iniciado por vocês lá atrás na cultura do algodoeiro. Como é que foi? Traga um pouco desse contexto histórico para nós. Eu estou batendo papo aqui, você pergunta, como é que você está trabalhando com abelha, de onde vem, né? A Denise é bem mais nova do que eu, mas eu desde a graduação, fui estagiária, né? No professor Lúcio, lá da UFV, e entrei na Embrapa trabalhando com ecologia de insetos praga por uma demanda da Embrapa. Lá em 2012 eu fui trabalhar com abelhas do algodoeiro para um projeto de análise de riscos de estrangeiros. A gente precisava da informação. Quem dá uma abelha que se não precisa mudar, né? E aí a gente começou a trabalhar com o algodoeiro, fazendo esse levantamento, né? Em áreas agrícolas, diferentes áreas de bolsa. Pequenos produtores do Nordeste, produtores familiares do Nordeste, as áreas de grande cultura aqui no Centro-Oeste, que chamamos de São Paulo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, nossa região também, a gente mais próximo do DF. E a nossa primeira pergunta é que são os representantes florais do algodoeiro, né? A gente coletava tudo na nossa abelha e realmente a gente confirmou que a literatura falava em áreas, né? Realmente as abelhas, quase 60% dos visitantes rurais são abelhas. Dessas aí, a gente coletou Apis mellifera, que é a nossa abelha produzida, né? Mas é bem comum nas áreas agrícolas. Eu estou exagerando, mas todas as abelhas que a gente vai fazendo a Apis mellifera, ela é realmente um meio de espaço, pelas características da Apis. Mas nós temos aí mais de 100 espécies de abelhas indígenas. São muito solidárias, abelhas sociais, são representando o algodoeiro. Então, a gente começou por aí e depois, assim, por um caminho natural, a pergunta seguinte que veio, tá bom, visita o algodoeiro, mas o algodoeiro se beneficia dessa visitação. E aí a gente funcionou outro projeto, né? E a gente foi trabalhar, então, medindo, né, quanto que a visita desses abelhas poderia incrementar a produção do algodoeiro. Fizemos isso com diferentes variedades de algodoeiro e a gente viu que para algumas variedades realmente tem incremento, né? Incremento razoável. Quase 18% das sementes mais pesadas, 20% a mais de fibra, isso quer dizer que a produção dá um volume grande, né? E aí veio a outra pergunta, né? Será que a gente pode introduzir, né, abelhas no algodoeiro? Seria maravilhoso. Acho que se pudesse introduzir, só que a gente tem um problema muito sério que é o bico do algodoeiro, né? O competidor é o que mais compete com as abelhas, né? Tanto em termos de floral, porque ele ataca o algodoeiro já exatamente no tempo floral. Ele, numa postura do bico, já não tem, portanto, não tem flor para abelha. E além disso, ele é o inseto coral que mais demanda de inseticida. Né? Então, atualmente, infelizmente, não é essa tristeza, o algodoeiro no sistema de produção convencional, ele não é compatível com o uso das abelhas. Mas para os pequenos produtores do Nordeste, que já são produtores certificados, são produtores orgânicos, né? Eles têm uma fauna riquíssima ali na Caatinga, são todos ali naquela região da Caatinga, que trabalham na Paraíba.
A abelha é compatível com os CFDs justamente porque eles não usam inseticidas, né? Então, assim, esse foi um trabalho que eu gostei muito mesmo, assim, trouxe grandes alegrias, né, de ver, gente. Com certeza. E resultados mesmo. Resultados, que vocês observaram de incremento e vendo também para atender hoje também o pequeno produtor, os produtores da Paraíba. Tem até um trabalho fantástico da Embrapa, por lá, uma das Embrapas que faz o algodão colorido, que é reconhecido internacionalmente. Então é muito bom a gente ver todo esse trabalho. Até você me lembrar, a gente fala nesse trabalho nosso, a gente teve uma parceria direta da Embrapa lá em Campina Grande, na UFMG, nosso querido Fernando Vicente, Fernando Silveira, Fernando Vicente, que é da UFMG, o professor Antônio Aguiar, né, então foi uma equipe grande, sabe? E os produtores, né, que eles cederam as áreas, tantos produtores aqui na região centro-oeste, nos cederam, nos deixaram fazer as coletas, e os produtores na Paraíba. Eu falo dos grandes porque cada entrada de um estudante nosso na área, a gente teria como poder estar aplicando o produto, então foi bem importante essa parceria. Que bom, muito bom, né? A aliança que a gente vê da Embrapa também entre várias unidades e também em outras esferas, né? E claro, falando também aqui da Exalc, desse trabalho já há 10 anos por lá, mas há 30 anos já estudando todo esse universo que é muito cativante, né? Eu vejo que quem trabalha com abelhas, polinização, é algo também que vocês não param de pesquisar, de entender e de ver o que está acontecendo. E aí, trazendo a parte histórica, né, a gente entendeu mais aqui da Carmen. E você, Denise, como é que foram essas pesquisas iniciais, digamos assim? Você estava me contando do girassol, por exemplo. Traga um pouco aqui para a nossa audiência. Realmente, quem trabalha com a abelha é apaixonado por abelha, né? Para de falar, não para de falar. E não deixa matar nenhuma abelha, gente, pelo amor de Deus. Se vem falar, não vai, deixa ela ir. Fala em todos os lugares e acho massa. Trabalho com girassol foi bem legal, né? Então, o girassol, ele super depende de polinizadores para a formação de sementes, para a formação de frutos e sementes. E quando nós vimos que numa pequena área, né, tipo, já toda uma cultivar desenvolvida pela Embrapa também, e nós vimos que os visitantes florais são super importantes para essa produção. Então, aumenta o peso dos aqueiros, que são frutinhos secos, onde as sementes estão alojadas, em 90%. Então, quando tem os visitantes florais, uma diversidade de espécies, nós detectamos primeiro esse aumento do peso dos aqueiros, né? E não só isso, mas também o aumento da quantidade de óleo das sementes do girassol. Então, a gente usa o girassol para diversas finalidades, né? Pode ser adubo verde, o girassol é usado na alimentação humana, por conta do óleo, mas também como ração humana. E esse óleo é super rico em vitamina E. Então, além de aumentar a quantidade de sementes, o peso da semente, também aumenta a quantidade de óleo, em 40% mais ou menos, e aumenta também a quantidade de vitamina E, que é muito importante para a questão de fertilidade humana, mas também os ácidos graxos insaturados, que também são cardioprotetores. Então, quando a gente pensa em visitante floral, na abelha principalmente, a gente também tem que pensar no aumento da qualidade da produção. Então, uma qualidade nutricional, uma qualidade estética, então são frutos melhor formados, né, mais vistosos, com colorações mais vistosas. Então, o polinizador, assim, por isso que a gente é tão apaixonado, porque além de ser magnífico, trabalhar com comportamento, com ninho ali, vendo as abelhas, as interações, depois a gente vê a interação com as plantas e o resultado disso tudo, né, de todo esse sistema. Com certeza, é a nossa biodiversidade que é riquíssima. Você estava tocando no assunto da qualidade e a maioria, né, das nossas... eu falei de uma cultura aqui que é fibra, né? Pequeno produtor que não usa semente para fazer ração animal, você aprendeu já que girassol para ração animal, mas nós temos a nossa dieta, né? Nossa dieta é super dependente da alimentação, porque antes de falar nos frutos, as legumes, né? A abóbora depende 100%, né? A melancia toda, a melancia, o melão, e aí vai. Então,
a nossa dieta fica relacionada e fica sem abelhas. A gente sempre faz quando a gente faz os dias de a gente coloca para mostrar uma mesa de café com abelha e uma mesa de café sem abelha. Não é que sempre vai ser bebida, né? Mas ela tá uma mesa mais pobre, menos colorida, né? A gente fala isso, né? Nutricionalmente mais pobre. É isso mesmo que você estava falando da nutrição. Eu falei, isso aí, tem que porque às vezes, não, é só porque aumenta o peso e tal. Eu falo para o consumidor entender. Ele vai ter as pessoas perguntam, mas tem aquela frase que o pessoal atribui ao Einstein, mas não é dele, não é dele, né? Sem abelha, sem alimento, né? Não, a nossa dieta fica mais pobre. Além de não mais cara. A segurança alimentar, mão, né? além de não ter segurança alimentar, também não tem a questão da eficiência nutricional. Os alimentos da sua potencialidade, conforme você colocou aqui. E aí, Carmen, colocando, por exemplo, um trabalho também que me interessou muito aqui para dividir com a gente, sobre os tomates que vocês fizeram e o que vocês descobriram também, cultivo mais protegido, né, em relação à questão de polinização. Na Embrapa a gente trabalha com demanda, né? E chegou uma demanda para a gente de um produtor de tomate em ambiente protegido. E o tomate é uma planta que depende da polinização. No ambiente aberto, a flor dele, pela morfologia floral, ela tem que ser. O pólen está todo cercadinho, está todo preso ali no tubo, né? E no ambiente aberto, ou é o vento, faz esse sacode. São as abelhas, que tem esse comportamento de, na hora de coletar, ela segura na flor e ela vibra, né, para você coleta. Então, quando você joga esse tomate para dentro de uma casa de vegetação, e hoje a produção orgânica, as grandes produtores orgânicos, eu falei desse de Brasília, mas tem também do interior de São Paulo, eles, hoje a polinização é feita manualmente. Ele vai ali com o soprador, tipo um secador de balançando as flores, ou ele vai batendo. Tem aqueles sentidos onde que amar, onde vai batendo, né? E aí, esse tipo de polinização, ela, quando você tem, por exemplo, um tipo de doença, esporos de frutos, você joga um soprador, você espalha a doença. Então, eles têm muito interesse em usar as abelhas, né? Não é nenhuma questão de idiota, é uma questão realmente do manejo. Do conta dessa história toda, porque a gente foi fazer, o nosso trabalho não é inédito, né? A gente já tinha vários, trabalho na literatura, tinha várias tentativas de uso de abelhas sem ferro, do grupo do gênero melípero, que são esse comportamento de minerar. E sempre esbarrava alguns problemas. Por que isso não era transformado? Por que isso não vira tecnologia? Justamente porque o ambiente da casa de ventilação é muito hostil para e aí a gente se encaixava no que pode estar acontecendo. E uma das coisas que uma hipótese que nós levantamos que é justamente o material que é usado nas casas de ventilação, que as milhões são materiais plásticos, filmes plásticos, eles filtram ultravioleta justamente para desorientar insetos. Os insetos usam a faixa do ultravioleta para se orientar e as abelhas usam o ultravioleta para se orientar. Então, a gente faz lá, então eu acho que esse voo desorientado das abelhas, no caso de vegetação, voo desorientado mesmo, às vezes elas voarem calmamente nas flores, elas partiam no teto da casa, partiam no lateral, isso deve ser ultravioleta. Então a gente começou lá na base, né, trabalhar com diferentes materiais, muito novo para mim, meditaria, né? Muitos materiais, a gente começou a trabalhar com esses materiais, com parcerias, né, de colegas da Embrapa também, de universidades, e aí a gente testando diferentes materiais de comportamento, e a gente viu, no final, que para os materiais que nós temos, a não ser aqueles que filtram básico, 100%, a gente tem material que filtra 100%. Esses materiais, eles são feitos para diminuir um pouco a temperatura, mas na faixa que nós temos, elas conseguem se orientar. E o grande fator maior é a temperatura dessas casas chegam. Então, você pensar, dependendo da região, lá em Brasília, por exemplo, na época porque a produção, né, ela chuva, no verão, a temperatura fica altíssima. Muito alta, E aí, com essas temperaturas, realmente elas não dão conta. Então,
Um dos fatores era a temperatura, e aí a gente viu isso trabalhando nesse produtor, porque ele foi procurando um ambiente melhor para o tomate, que é a planta que ele sofre, então ele foi aumentando a altura das casas. Em vez de tecnificar, o São Paulo tem tecnificação, ele tem controle de temperatura e umidade. Lá em Brasília, ele trabalhou com a estrutura, ele trabalhou em casa, ele está aumentando o tamanho das casas, são casas com mais de 7 metros de altura, enormes ali, 3 metros quadrados, ou quase 4 metros quadrados, então aí ele acho que conseguiu, ele foi orientado, elas visitaram as flores, teve um incremento de produção, né? Então, assim, essa pergunta para a gente foi respondida. E aí você me perguntou... Não, era dessa questão desse trabalho. Esses trabalhos que são importantes, que trazem a questão de base científica, de dados, em relação até para a gente trazer todo o contexto até chegar ao momento atual. Então, aí vindo nessa linha ainda, Denise, eu sei que você fez muitos trabalhos também em relação à citricultura e à cafeicultura de São Paulo e ali da região. Como é que você pode explicar para a gente que foi unindo, né, também ao seu conhecimento em relação a questão das abelhas e polinização? A citricultura, como você falou, foi numa região de São Paulo, com fazendas convencionais, né? Fazendas existentes, assim, que tem áreas verdes imersas nas áreas ou no seu entorno. E nós vimos que os polinizadores, os visitantes florais, também super auxiliam na produção de laranja. Então, aumenta consideravelmente, quase dobra a produção de laranja, quando a gente compara com flores que não foram visitadas, né? Mas não só, então, de novo, não só o aumento da produção, que é considerável, imagina, dobrar a produção para o produtor é ideal, né? Sim. E não comprometeu o tamanho dos frutos. Então, os frutos tiveram um tamanho um pouquinho maior, inclusive, em relação àqueles frutos que as flores não foram polinizadas. E também teve maior conteúdo nutricional, alguns minerais e nitrogênio também. Não teve maior vitamina C, maior teor de vitamina C, mas manteve os mesmos níveis. Então, aqui a gente vê qual a função, ali, o papel das abelhas ou dos polinizadores nesse aumento de produtividade, manutenção de qualidade, e muitas vezes no aumento da qualidade também. E em relação à cafeicultura, como foi o trabalho? A cafeicultura veio um pouquinho depois, é uma parceria que, na verdade, é um projeto coordenado pela Embrapa, que a gente colaborou. E nesse projeto, ao invés de avaliarmos os visitantes florais das áreas, nós introduzimos caixas, né? Então, nós suplementamos as áreas com polinizadores. Nós aumentamos a abundância de polinizadores. Então, nós colocamos em algumas fazendas, colocamos Scaptotrigona, que é um gênero de abelha sem ferrão, né? Super manejável e bem... Distribuição geográfica grande também. Muitas pessoas criam. Então, tivemos fazendas com Scaptotrigona, fazendas com apis, e nós verificamos que houve um aumento de cerca de 18% na produção do café, que é linda, né? Sim, com certeza. E aí você tocou nesse ponto das abelhas sem ferrão, que é um projeto que eu também tive a chance, eu acho que pensei lá atrás, né, há mais de 10 anos, como é que está hoje, né? E aí, conhecendo mais de fato as variedades, eu gostaria que vocês explorassem isso aqui com a gente. Abelhas sem ferrão são quase 600 espécies no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de 250, então isso quer dizer que a gente tem metade dessa riqueza de abelhas sem ferrão aqui no Brasil, né? Então, assim, de 10 anos para cá, a criação de abelhas sem ferrão e o interesse pelas abelhas sem ferrão, assim, aumentou muito. Aumentou porque as pessoas gostam de ter nas seus jardins, né? Acham bonito também, porque é um elemento, assim, além de ser um elemento estético, também de lazer, um hobby gostoso. Mas também por conta do mel. Já tem mel. Hoje, antes você falava assim, nossa, mel de Jataí, né? Era uma coisa raríssima. E hoje já você já tem em escala comercial, né? Encontra isso no mercado. E aí, realmente, também a Embrapa tem trabalhado bastante também nesse sentido, né? Com abelhas sem a gente tem um colega que ela citou, né? O projeto da Mandacoia, que é o Cristiano Menezes, da Embrapa Meio Ambiente, e nós temos um grupo a gente se chama Abelhudos da Embrapa, vários, nosso grupo não é muito grande, mas a gente tem vários pesquisadores de diferentes unidades da Embrapa trabalhando com abelhas para polinização, né? E, assim, alguns com foco
realmente só nas abelhas sem ferrão. Eles chamam deles, né? Que trabalham com as abelhas sem ferrão desde a graduação, viu? E aí, na Embrapa, a gente tem projetos, diferentes projetos, das abelhas, né? Abelhas sem ferrão e também aves, né? Para polinização. Atualmente, eu estou trabalhando nos centros protegidos, né? Só que agora, em parceria com o Instituto Federal Goiano, lá em Rio Verde, Goiás, para um ambiente mais protegido ainda, que são os cultivos indoor, né? Com suplementação de lâmpadas LED com diferentes faixas, né? Para incremento desse fator nutricional. E isso seria um cultivo também, tomate e morango. Tomate e morango. E agora, então agora nós estamos naquele passo de ver o comportamento, ver como é que ela está nesse ambiente, para chegar no que a gente quer, que é visitor, quantos ninhos que a gente vai precisar e tal, mas é um longo caminho ainda, né? A pesquisa, ela demanda esse tempo, mas às vezes a gente recebe, né, os resultados, porém esse tempo é fundamental para ter a base científica para você obter ali o resultado. Você estava falando das abelhas, uma coisa que a gente tem que falar, né, Denise, que eu estou falando de abelhas, né? É importante a gente deixar claro que todas as abelhas que nós estamos trabalhando para a polinização são abelhas manejadas, adquiridas de melicultores registrados, bonitinhos, né? Que ocorre na região, né? Isso é importante, né? Sim, e é muito interessante dividir isso, porque às vezes a gente sai até da nossa esfera, do nosso escopo, esse conhecimento, né? De ter quem realmente faz a criação, de serem profissionais idôneos, né? Com registro, então isso faz toda a diferença também no trabalho. E também, como eu falei, a gente tem uma riqueza de espécies de abelha sem ferrão, né? Então não tem motivo de trazer uma espécie de outra região, sendo que a gente tem várias espécies em potencial para serem usadas e exploradas. Então, a escaptotrigona que eu mencionei para o café ocorre numa região, mas aqui não, mas eu tenho o mesmo gênero, então eu tenho o mesmo comportamento e eu posso usar essa espécie que tem aqui na região, que os criadores têm disponíveis para serem usados. Então, acho que pensar em usar a abelha nativa, não porque está na moda a abelha nativa, mas porque é importante. E ali a gente tem essa riqueza para ser usada de uma forma muito positiva, né? Que ambientalmente positiva. E aí, como é que você tem visto também esse futuro, né? A gente pode falar em avanço atualmente na Exalc, quais têm sido os olhares em relação a esse movimento, né, de até aumento populacional, enfim, o que você já tem trabalhado em dado norte nesse ambiente onde a gente fala de biodiversidade, agricultura regenerativa, mudanças climáticas, então são muitos elementos que entraram e acabaram interferindo, a gente sabe, então qual que são, não é um foco, né, as grandes abordagens hoje que vocês estão trabalhando. Isso na Exalc é conhecida pelo manejo integrado de pragas, né? Muito com suas várias ações e também com controle biológico. Então, acho que são ações que conversam muito bem com o polinizador. Então, claro, pode ter o controle químico, mas tem várias outras formas de controle que são tão amigáveis aos polinizadores e que podem ser aplicados e podem ser usados pelos produtores, assim como o controle biológico. Conversa, acho que de uma forma muito sinergética. Sim, com as abelhas sem ferrão, né? Os macro e os microbiológicos, etc. E eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente estava até pensando isso aqui anteriormente, né? A abelha, ela tem que ser vista no centro de produção como um insumo. Eu acho que a procura está crescendo muito, assim, o interesse, né? Por enquanto é negligenciado. O interesse está crescendo muito pelo lado produtor. Eles estão alertando agora, principalmente para as culturas que não dependem, né? Como soja, né? Então o pessoal tem procurado, tem interesse, está curioso. Tá. Agora, a abelha, ela tem que ser inserida no sistema de produção como bioinsumo. A Denise mencionou o manejo integrado de pragas. Nós precisamos desenvolver, né, o manejo integrado de pragas
inserindo a abelha nesse contexto. Porque quando você fala em manejo integrado de pragas, você está falando de todo o sistema de pragas. Você está falando no manejo cultural, no manejo químico, no manejo biológico. E você inserindo a abelha nesse sistema de produção, você vai ver as necessidades das abelhas. Por exemplo, um exemplo simples. A gente fez um trabalho com produtores de abóbora italiana. A região de Brasília tem muitos pequenos produtores de hortaliça. E a abóbora depende. A gente queria ver como é que estava a fauna, né, de abelhas nesses ambientes. A gente não introduziu em diferentes produtores convencionais e produtores orgânicos, em diferentes paisagens agrícolas, né? Mais degradados, menos degradados e tal. E aí, a gente também fez um experimento para avaliar o teste de polinização, que como ela precisa da abelha, quanto que estava perdendo de produção por não ter abelha. A gente viu áreas diferentes com mais abelhas de acordo com a paisagem. E a gente não achou diferença entre os convencionais e os orgânicos. Eu fiquei muito curiosa, falei com a minha aluna, falei, gente, o que você tem que procurar saber? Como que ele está manejando os inseticidas? Como o produtor de abóbora sabe que ele precisa da abelha para polinização, este produtor, ele não aplicava, ou ele aplicava menos, mas quando ele aplicava depois de 5 da tarde. Com isso, e a irrigação também. Então, como ele usava aquela irrigação de canhão, e aquilo interfere muito no comportamento das abelhas, o que ele fazia? Ele não irrigava no horário de nova visitação, porque ele sabia, a flor da abóbora precisa de 6 horas. Quando dá 11, dia mais quente, assim, quando dá 11h30, meio-dia, ela já fechou. E aquela flor já está polinizada. Então, a minha aluna ia para o campo, era 5h30, para poder pegar a flor, abrindo as primeiras abelhas. E aí, já estava nesse horário, a abelha já tinha polinizado. Então, quando ele jogava toda essa parte de manejo para o final do dia, no início da noite, ele favoreceu a visitação. Então, quando a gente fala, né, Denise, que o MIP, você tem que inserir a abelha como insumo, é esse olhar, entendeu? O que a abelha precisa que eu tenho que colocar no meu sistema para eu poder usar a abelha, né? Então, é isso que eu acho que esse é um desafio agora para a gente. Muito bom que você falou, né? Da abelha entrar como bioinsumo, realmente fazer parte de reconhecida mesmo. Pelo Ministério da Agricultura. A gente está falando. Que legal isso, gente. Então, esse também é um trabalho que a Exalc está super envolvida, imagina, né? Inserindo as abelhas nesse sistema. Então, ações proativas do produtor, então, ações proativas em relação à aplicação de inseticida, mas também a manutenção de áreas verdes nas suas áreas, porque são nessas áreas verdes que vão ter os recursos para as abelhas ao longo do ano. A gente pensa na época do cultivo, numa época de floração, ótimo, porque as abelhas têm bastante recursos, mas aí depois o resto do ano, porque elas vão sobrevivendo, né, nas populações naturais. Então, manter locais para elas fazerem seus ninhos, plantas ao longo do ano, uma diversidade florística. Então, são ações que o produtor pode ter. Às vezes pensa, mas vou perder área, né, plantando para as abelhas. Não, ele está ganhando, na verdade, porque imagina, se você aumenta o café em 18%, ele deixa de ampliar uma área para ganhar 18%. Para ter mais produtividade na mesma área. Você estava mencionando, né, que a abelha de controle. Eu esqueci de falar que eu trabalho no grupo de controle biológico, que não tinha. Laboratório de ecologia dentro de um núcleo de pesquisa de controle biológico. Tudo que os inimigos naturais precisam, as abelhas precisam, néctar, pólen, abrigo. É super integral mesmo, né? Tem que estar bem inserido e ser chancelado, então, esse trabalho, né? Não quero ficar falando muito, mas olha aí, você foi mencionar a parte da paisagem e das áreas. Gente, o Código Florestal e o CAR acho que é a Paradigma que é aqui, né? Ele está dando uma oportunidade para o produtor incrementar esse serviço ecossistêmico. Nós estamos falando de polinização e controle biológico ao mesmo tempo. Não é? Sim. E aí, se ele tem que reflorestar, refloreste com o olhar dos serviços ecossistêmicos, né? Favorecer a polinização, favorecer o controle biológico e carbono, sequestro de carbono. Então, eu acho que é um momento muito único. E é o que a gente está vivenciando, né? Nessa nova virada, nova questão de fazer a produção de alimentos, né? Nesse novo momento, um novo olhar. E eu vejo, assim, a gente está muito feliz de ver
quantos pesquisadores estão muito alinhados também ao grande grupo de produtores, né, os produtores rurais que já entenderam isso, e também as indústrias, as empresas. Então, é um movimento que realmente a gente está participando dessa revolução nessa agricultura brasileira. Claro que a gente tem muito a crescer ainda, muitos desafios a atravessar, mas a gente vê que está vivenciando esse momento e é tudo muito ali palpável para nós. Então, não, pode falar. A pressão da sociedade também, né? Sim. Produtos mais sustentáveis. Com certeza. A gente fala até da lei que eu tenho comentado aqui, da UDR, da Lei de Desmatamento da União Europeia, dessa pressão realmente, mas não é só uma pressão, é um entendimento de tudo o que a gente tem passado, né? E teve recentemente, eu acho que porque por causa de mortalidade de abelhas, a gente tem que fazer esse resgate aqui também, por causa de mortalidade de abelhas, a gente teve um olhar para os produtos que estavam sendo usados nas áreas. E o IBAMA, ele fez toda uma reavaliação dos protocolos, né, de análise de risco de agrotóxico, exatamente, e começou com polinizadores. Né? Então, eu acho muito interessante porque chamou a atenção a mortalidade de abelhas, a perda desses serviços, né? A Europa veio em cima com isso, nos Estados Unidos, né? Perdendo grande quantidade, né, de caixas, aí apps, né? E eu acho que isso tudo vem nesse conjunto, né? E ao mesmo tempo a tomada de consciência, né, do quem pode ganhar, protegendo, né, e usando. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante. Voltando para a história, né, há uns 20, 25 anos, a abelha era o quê? Produtora de mel. Não, só falava em mel ferroado. Mel ferroado, congresso também, de apicultura de mel. E com uma fatalidade, mas abriu o leque de possibilidades. Quais são as pressões, o que podemos fazer, quais são as ações, quais pesquisa, né? Então, e você ia colocar também a questão do café, diga lá, Denise. O café é sobre essa pressão do consumidor para um produto mais sustentável, né? Então, o café, muitos sistemas de produção estão imersos em áreas naturais, né? Então, se o produtor tem uma chancela ali no café vegetonizado, isso significa que o café dele tem ambientalmente amigável aos polinizadores e é ambientalmente positivo, né? Sim. Eu acho que tem uma chancela positiva sobre esse cuidado com o ambiente, o cuidado com a biodiversidade total. Com certeza, é mais valor, mais rentabilidade e, claro, trabalhando numa agricultura mais sustentável, resiliente, regenerativa também. Gente, agradeço demais. Vocês viram aqui, né? Sobre abelhas, polinização, produção agrícola, trabalhos realizados, tanto em Embrapa quanto em Exalc. Dava pra gente ficar aqui 24 horas e não seriam suficientes. Mas a gente vai encerrar aqui nosso episódio, agradecendo demais. Só agradeço a você, Carmen. Só dá risada mesmo. Falei pra Denise que deixar a gente ficar pro resto do dia. Vamos ficar, que tá gostoso aqui o ambiente, mas muito obrigada. Cara, gente, eu vim tomar um café aqui com parasitóide e acabei pensando aqui sobre a abelha. Foi uma delícia. Muito bom, obrigada. E obrigada a você e bom revê-la, Denise. Obrigada. Gente, olha, fiquem de olho aqui então nos nossos próximos episódios direto do Congresso Brasileiro de Entomologia. Até o nosso próximo encontro.